o lema Meu Corpo, Minhas Regras e as suas variações, né? Ele tornou-se amplamente utilizado e associado ao movimento feminista e aos movimentos abortistas a partir do século XX, derivando aí de princípios feministas, né, que ganharam força especialmente na segunda onda do feminismo, ali entre as décadas de 1960 e 1980, quando os movimentos pelos direitos das mulheres, né, começaram a enfatizar essa ideia da autonomia do corpo e o direito da mulher de decidir sobre a sua própria reprodução. Nos Estados Unidos, esse lema ele começou a ser amplamente utilizado após a decisão da Suprema Corte Americana, naquele caso Roe v. Wade, né, lá em 1973, que introduziu o aborto meio que como um direito constitucional americano. Ativistas como Gloria Steinem, Beth Friedan e várias outras feministas da época ajudaram aí a popularizar essa ideia de autonomia do corpo e associar a prática do aborto. No Brasil, essa frase, né, meu corpo, minhas regras, ela também tornou-se comum, né, entre os movimentos feministas que lutam aí pela legalização do aborto no nosso país. A ideia por trás desse argumento é de que a mulher empoderada, a verdadeira mulher empoderada, ela é aquela que possui total autonomia para decidir sobre a continuidade ou não da gravidez, independente de qualquer circunstância, né? O corpo é da mulher, dessa forma ninguém, né, seja o Estado, seja a sociedade, seja os homens, tem o direito aí de interferir nessa que seria uma decisão íntima da mulher. Assim, somente ela, apenas a mulher, deve ter a palavra final sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, livre de imposições externas, o que inclui o direito total e absoluto de abortar ou não. Mas a verdade, meu querido, é que esse argumento de que o bebê ele é uma extensão do corpo da mãe, ele é completamente ultrapassado para os dias atuais, né? Embora ele seja defendido por muitos que se autodenominam progressistas, ele remonta aí ao pensamento do século XVIII, né? Quando o bebê ele era visto só como um mero apêndice da mãe, né? Algo que fazia parte do corpo dela e que poderia ser descartado aí sem maiores implicações. No entanto, meu irmão, em pleno século XXI, com os avanços significativos da medicina, da obstetrícia, da fetologia, dos exames de imagem, né? A ultrassonografia, é difícil de acreditar que ainda tenha gente que defenda essa visão, né? Hoje, nós sabemos que o bebê no útero ele é um ser completamente distinto da mãe. Ele tem o seu próprio ritmo de crescimento, ele tem reações, ele tem percepções próprias, ele responde ao ambiente, inclusive a níveis de estresse e depressão materna, de forma consciente, né? O que refuta completamente essa ideia, né, de que o bebê é um apêndice, é um parasita, né, no corpo da mãe. O Manual Resende de Obstetrícia, que é amplamente usado aí nas nossas faculdades de medicina, ele observa com muita precisão que o pensamento a favor do aborto é um retrocesso. Ele compara ali esse pensamento com a estagnação intelectual que aconteceu após a era de Galeno. Eu não tenho ideia, quando esse conceito, né, de vida uterina ele era desconsiderado e práticas como o aborto eram realizadas sob a influência aí de uma filosofia que negava a alma do feto enquanto estava ali no útero da mãe. Então, ignorar esses avanços científicos e tratar o feto como parte do corpo da mulher, sem valor próprio, ele não só obscurece a realidade, como também nega séculos de progresso que a civilização alcançou nessa área. Hoje está muito claro que o bebê no útero é um ser único, com movimentos, com sensações, com reações próprias. Reduzir isso a um debate sobre direito à autonomia da mulher ignora completamente o que nós sabemos sobre o complexo, né, a complexidade e a questão da dignidade da vida do feto. Além disso, o feto, obviamente, não praticou nenhum tipo de agressão ou intrusão. Foram os pais que colocaram ele lá. As regras do jogo, elas foram estabelecidas no momento em que essa pessoa escolheu assumir o risco
abrindo assim as portas para que esse bebê se alojasse no ventre. Ele não pode ser responsabilizado por qualquer imprudência por parte dos pais. Assim que o bebê encontrou abrigo naquele corpo, ele passou a ser responsabilidade daquele indivíduo. Em muitos casos, a mulher já exerceu a sua autonomia quando ela decidiu participar desse processo. Agora, o que resta é o dever da responsabilidade. O feto, ele não é um parasita. A prova disso é que o próprio corpo da mulher, ele se adapta de maneira extraordinária para acolher esse bebê. Ele reduz o sistema imunológico para que o embrião não seja identificado como um corpo estranho, e seja atacado pela própria mãe, o que já descarta completamente. A biologia descarta essa ideia do feto como um intruso indesejado. Já entre 24 a 48 horas após a fecundação, o feto ele sinaliza para a mãe que é necessário um ajuste na sua imunidade, garantindo assim que a recepção daquele embrião seja adequada. Então, as regras naturais do corpo da mulher, elas não estão em oposição ao bebê. Pelo contrário, elas colaboram para a sua proteção. Qualquer afirmação, irmão, meu querido, contrário a isso, ignora a realidade da natureza feminina. É assim que funciona, é assim que o sistema feminino funciona. O Dr. Enéas Carneiro, ele na tribuna da Câmara dos Deputados, lá em 27 de outubro de 2004, ele fez um discurso interessante onde ele disse que é absolutamente destituído, vou abrir aspas, é absolutamente destituído de qualquer fundamento ou argumento, como já ouvi muitas vezes de pessoas absolutamente destituídas de preparo, de que o corpo é da mulher e ela tem o direito de decidir no caso do aborto. Isso é absolutamente falso, mentiroso, cínico e chega a ser próprio da eugenia. Muito a favor de teses que ainda mendram no espírito de muita gente, cuja tese ideal é de que o mundo seja feito por pessoas perfeitas, que não haja deficientes físicos, que seja o nosso planeta constituído de uma população de arianos. Fecha aspas aqui para o Dr. Enéas, Querido, não se pode falar de regras da mulher ao bebê sem que isso se configure na tirania do mais forte sobre o mais fraco. O bebê, o feto, ele é um ser distinto, com direitos próprios, especialmente o direito à vida, sem o qual nenhum outro direito é possível. O bebê, ele não é simplesmente parte do corpo da mãe. Os direitos dele, assim como os direitos da mãe, devem igualmente ser preservados para que nós não tenhamos aí a tirania do mais forte sobre o mais fraco. O fato, por exemplo, a psicóloga Nalu Faria, ela fala numa aula aberta ali no canal Opera Mundi, no YouTube, ela mostra que o objetivo, ela fala abertamente que o objetivo desse argumento é pavimentar o caminho para que o aborto seja tratado como mais um método contraceptivo. Segundo ela, a ideia é que as mulheres elas devem ser livres, completamente livres, para usufruir da sua sexualidade sem a preocupação com o ônus de uma gravidez indesejada. Ou seja, essa é a lógica por trás do slogan Meu Corpo, Minhas Regras. É por isso que as feministas são as maiores defensoras dessa causa, cujo alvo final é uma espécie de libertinagem sexual em que o aborto ele vai ser equiparado ao uso de camisinhas ou qualquer outro anticoncepcional para eliminar o incômodo de gerar uma nova vida. Ou seja, esse é o argumento da tirania, contrário à ciência, contrário à ética, contrário a qualquer padrão republicano e que busca o prazer máximo com o mínimo de responsabilidade.